Dia! Bem-vindos a mais uma série Café IoT Filosofia. Hoje meu convidado é Vladimir D'Andrade e nossa temática é sobre transformação digital. Você é convidado para interagir com a gente, fazer perguntas. O meu convidado, ele é jornalista e ele tem um blog e ele escreve sobre tudo relacionado a futuro, negócios, transformação digital, tecnologia e muito focado para o impacto dessa tecnologia na sociedade, no, com as pessoas. Então, vai ser muito legal essa manhã. Pega seu cafezinho e você que não me conhece, eu sou a Thelma Trois, responsável pelo Tudo sobre a IoT. E falando um pouco sobre o Vlad, ele é jornalista, como eu já tinha comentado, ele atuou no Grupo Estado, em outras grandes instituições. Hoje ele é diretor do movimento Startup Grid Rio Preto e vice-presidente do Instituto Quasar BR. E o objetivo dele é fomentar a inovação, ele apoia a criação de startups, empreendedores, sempre com foco num alto impacto positivo na sociedade, para auxiliar as pessoas a gerir negócios com responsabilidade. Isso é muito importante, esse olhar, né? A gente se preocupar com pessoas e também com a sustentabilidade. É super interessante a gente falar de transformação digital. A gente fez a conferência IoT 2021 em abril. E até interessante que tem muita gente que ainda nem consegue entender exatamente o que significa esse conceito de transformação digital. Então, a gente pode começar falando sobre o que significa, como que você traduz transformação digital. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço muito o convite para estar aqui, Thelma. É um prazer enorme falar com essa comunidade interessada em inovação e IoT, né, que é um assunto que eu vejo com muito potencial, né, nos próximos anos também. E agradeço as pessoas que estão aqui participando da live. Bom, transformação digital é muito mais do que uma digitalização, né? Do que você colocar os mesmos processos numa forma digital. Transformação, quando a gente fala em transformação digital, nós estamos falando em uma mudança de mentalidade, é cultura, né? É como que eu utilizo das ferramentas tecnológicas para fazer mais, para fazer melhor, para fazer de uma maneira mais barata e mais eficiente, né? Com mais satisfação do consumidor, por exemplo. Então, é uma mudança cultural. É, eu vejo assim muito, e nessa pandemia aconteceu muito nisso, né? Um estágio inicial da transformação digital, que é a digitalização. É eu fazer os mesmos processos, as mesmas coisas que eu faço hoje no offline e colocar no online, mas eu continuo fazendo basicamente da mesma maneira, né? É o que muitas empresas precisaram fazer em relação ao delivery, por exemplo. Elas continuaram fazendo as mesmas coisas, só que colocaram um canal online apenas. Essa é uma digitalização. E isso faz parte da transformação digital, um primeiro passo. Agora, para a transformação digital é outra coisa. O que eu faço com os dados que são gerados dessa minha operação digitalizada? Como que eu uso isso, essa informação, para entregar o meu produto ou serviço de uma forma diferente, eu colher um feedback do meu cliente, eu tirar a inteligência desses números para eu entender onde encontrar o meu cliente, né, e como satisfazê-lo mais. Então, é uma mudança cultural que a gente está falando aqui em transformação digital. Então, pessoal, a digitalização eu vejo que é um movimento que aconteceu há cerca de 15 anos atrás. Eu lembro, assim, no início da minha carreira, os projetos que eu trabalhava era justamente a transformação digital, a digitalização, que a gente pegar aquilo que era em papel e até por uma questão de sustentabilidade, diminuir o fluxo de papel e trazer isso para o digital, para facilitar o acesso, poder distribuir isso para mais pessoas.
E tem muita gente ainda que está nesse processo de digitalização. E para quem ainda não passou, é recomendado que você já venha na transformação digital e não restrito à digitalização. Eu gostei muito do exemplo que você deu no blog, onde você escreve um monte de matéria. Até estou colocando o seu endereço do blog aqui no chat para o pessoal depois visitar. Ele, assim, Sim. constantemente, todo mês tem mais de um artigo que ele coloca e ele escreve. Como é jornalista, o blog escreve super bem. Então, ele traz temas complexos que fica fácil da gente entender. E aí, esse exemplo que você deu do RH, né? Não é simplesmente digitar o Olerite que você está na transformação digital. Nesse caso, como você define um trabalho, um exemplo de transformação digital para RH? Legal, isso é um bom exemplo, porque agora mesmo, principalmente quando nós estamos, né, trabalhando remotamente, né, uma boa parte das pessoas estão trabalhando remotamente, a gente sai do olhar do dono da empresa, né, do diretor de RH. E aí, como que a gente faz para fazer a gestão dessa equipe? Né? Então, num processo de transformação digital, tem um primeiro passo que é a digitalização, e aí eu pegar todos esses processos de holerite, demissão, admissão, pagamento de salários e benefícios, férias, e colocar isso dentro do software. Né? Então, eu faço a gestão disso tudo dentro de um software, que é muito melhor, é muito mais rápido. Né? O software ele te dá informações mais claras, acaba com aquela papelada, te ajuda a organizar. Então, esse é o processo de digitalização. Agora, quando a gente fala em transformação digital do RH, a gente começa a dar passos à frente, do tipo, o que eu faço com essa informação que esse software gera? Como que eu consigo analisar dados que os gadgets com que a gente trabalha criam para eu fazer uma melhor gestão dessa equipe. Então, por exemplo, nós trabalhamos, na minha empresa, a gente trabalha muito com assessments, que é uma forma da gente mapear comportamentos, impulsos emocionais das pessoas, né? E com isso eu consigo fazer essa gestão da equipe, eu consigo entender quem que não está satisfeito antes dessa insatisfação não ter volta, essa pessoa já está procurando um outro lugar para trabalhar, então eu consigo identificar isso antes e já agir sobre o problema, em conversar com o funcionário, entender a expectativa dele, às vezes fazer alguns ajustes. Eu consigo acertar muito melhor numa contratação, porque eu entendo que o tal comportamento e tal personalidade da pessoa se encaixa muito melhor nessa função que eu preciso do que aqueles outros candidatos. Eu consigo fazer uma gestão de risco da pessoa, por exemplo, uma fábrica. Eu consigo entender qual que é o período que aquela pessoa está mais em alerta, né? Qual que é quanto tempo dura a atenção dela. Então, se é uma pessoa que tem 5 horas de atenção plena, eu não posso colocar ela numa atividade de risco no chão da fábrica no período da tarde, porque o risco de acidente dela é muito maior. Então, eu consigo pegar esses dados que estão sendo gerados o tempo todo e transformar isso numa inteligência. Com essa inteligência, eu consigo fazer um planejamento estratégico. Com esse planejamento estratégico, eu consigo fazer toda a equipe trabalhar no mais próximo do seu potencial. E assim eu vou gerar mais resultados e resultados consistentes. Então, essa é uma cabeça de transformação digital. É o que eu faço com esses dados que estão sendo gerados o tempo todo, como eu transformo a minha empresa, toda a operação da minha empresa, faço de uma maneira diferente, mas porque eu uso os benefícios que a tecnologia estão me fornecendo, e principalmente dados, né? Transformar isso em informação e inteligência.
Maravilha! E é interessante, né? Porque você aplica isso já, né, nas atividades, nas organizações que você lidera, e acredito que também nas consultorias que você faz para startups, para Sim. empreendedores. E o Vlad tem auxiliado pessoas nesse processo, então fica a dica, quem está buscando um consultor. Também convido todos a seguirem o Vlad. Quem é lá da página do Vlad está chegando aqui. Convido vocês a seguirem o Tudo sobre a IoT, que aqui a gente fala sobre a internet das coisas e as tecnologias relacionadas. E até é interessante a gente citar esse caso de RH, porque quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que não só pensar em tecnologia, mas no olhar para as pessoas, né? Culturalmente, a importância de envolver todos da organização para não criar pânico que a tecnologia vai cortar empregos, que esse não é o objetivo. E você sente essa resistência das pessoas, ou você vê que os líderes criam grupos e separa a operação da inovação que vai ser implantada dentro da companhia? Olha, o que eu vejo é muito mais uma resistência não deliberada, no sentido, não vou fazer isso porque isso pode colocar o meu emprego em risco, mas eu vejo mais uma questão de investimento de energia e dinheiro para fazer uma transformação digital. Porque não é algo que se faz do dia para a noite, não é algo super confortável, mudanças não são confortáveis, mas elas são necessárias. Depois que é implementado e que tem uma cultura já de inovação nessa empresa, na mentalidade dos C-level e na empresa, na cultura da empresa como um todo, e aí todo mundo começa a se beneficiar disso, né? Ver como é muito mais fácil fazer esses processos, se livra daquelas coisas repetitivas, né, se faz no automático. Isso os seres humanos não precisam fazer coisas no automático. Quem tem que fazer isso são máquinas. Né? Elas conseguem fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar. E não vai achar chato. Nós achamos chatos e desmotiva. Né? Então, os seres humanos têm que estar na parte de pensar os processos, de pensar em estratégias, pensar em soluções. A máquina vai executar o que é automático, né, da fazer automação. E agora também você pode se beneficiar dela como um sentido de usar, ela te ajudar a formar uma inteligência aí de informações. E isso, eu perdi o fio da meada da pergunta. Você estava A falando? gente estava falando sobre a questão cultural de envolver o time na transformação Isso, digital, os colaboradores. Ô, Vlad, e isso, exatamente. como é que uma empresa sabe se ela está pronta para dar esse passo de transformação digital? Olha, ninguém está pronto, mas é preciso fazer, né? Eu acho que a pandemia ela deu um senso de urgência porque na hora que fechou tudo, né, ninguém podia ir mais para a empresa, teve muita empresa que encerrou seus canais de venda. E aí teve que fazer uma correria para poder ir para a internet, para poder ter algum canal de venda durante esse período de lockdown. Então, não dá para a gente falar, ó, não, ó, vou estar pronto daqui 2 anos, vou estar pronto no ano que vem. Não, tem que começar primeiro uma mentalidade, né? A questão cultural. Então, as lideranças da empresa, elas precisam entender o porquê delas precisarem fazer uma transformação digital. Né? Qual que é o motivo disso? O mundo hoje está cada vez mais rápido. Todos os momentos temos grandes mudanças em todos os mercados. Então, as empresas elas precisam ter agilidade, elas precisam ter flexibilidade para poder se ajustar às mudanças de comportamento da população, às mudanças econômicas, às dinâmicas sociais. E a transformação digital é uma maneira da empresa se ganhar essa velocidade.
né? Ela precisa, a partir do momento que ela começa a usar dados, tem uma inteligência muito mais em tempo real do que tem agora. Ela tem ferramentas tecnológicas que ajudam ela a operacionar aquilo que é automático. Ela tem uma equipe que consegue, que proativamente consegue pensar sempre em soluções para cada problema que surgir, e ela tem metodologias para encontrar essas soluções. Aí sim, a empresa consegue uma transformação digital. Mas tudo começa na cabeça, né? Então, eu, como liderança da empresa, eu preciso ter uma visão da por que eu preciso fazer isso, né? E o que isso vai trazer de benefício para a empresa. Sim, e não só empresas, mas eu acho que também as pessoas, né? Eu vejo que Ah, você hoje, você tem três atuações, né? Você tem o seu banco como diretor da da Startup Academia Grid, Brasileira de Liderança, aí o de Startup Grind. da Quasar e também o seu blog. Então, eu acho que não só as empresas e os empresários, mas eu acho que essa é uma tendência das pessoas não terem uma única profissão, não terem uma única atividade. Mesmo que na sua atividade paralela você não remunere, talvez porque você não precise. Uhum. Mas essa importância de ter sempre um plano B, não depender, não colocar todos os nossos recursos numa única cesta e ficar dependente. A gente precisa ter a flexibilidade em casos de mudanças, de grandes impactos. Então, você poder cultivar uma outra atividade, se especializar nisso, isso vai fazer diferença para a sua carreira. Sim, na verdade eu nem vejo mais como cestas, né? Eu acho que as profissões elas se entrelaçam demais hoje. Então não tem como eu ser só jornalista e falar, minha função é só essa. Não tem como eu ser engenheiro e não pensar em outros departamentos, não pensar um pouco em marketing, por exemplo, né? Então, as profissões elas se entrelaçam, o conhecimento se entrelaça. Por isso que eu falo da adaptação. É aquele negócio do aprender a aprender, né? Eu tenho constantemente, na minha vida inteira, estar aprendendo coisas novas. Eu também por exemplo, você pode ser um advogado, um médico, um engenheiro, não é da sua área, comunicação e redes sociais, mas hoje talvez você precise disso, né? É necessário que você empreenda, tenha um entendimento sobre isso, para você se posicionar no mercado, para você conseguir clientes, para você se relacionar com a sua comunidade. Então, nada mais eu acho que fica em caixinhas. As caixinhas, elas estão todas juntas, no mesmo balaio. E aí precisa ter disciplina, né? Como é que você faz para gerenciar essas três atividades? Você estabelece metas, você tem rotinas diárias? Conta pra gente se inspirar. Tenho. Primeiro, faço sempre um planejamento semanal. Então, toda sexta-feira eu já planejo a semana seguinte, né? Não é algo confortável para mim. Eu não é algo que assim que tenho essa super predisposição para me organizar, mas eu já vi que quando eu me organizo, a semana seguinte é muito mais produtiva, né? E isso me traz muito mais satisfação também. Então, é algo que às vezes tem um sofrimento, mas é necessário fazer. Então, um planejamento com uma certa antecedência da outra semana. É, e aí, eu acho que o meu grande foco, o primeiro é cuidar de mim. Então, eu fico muito atento à alimentação, a sono, prática esportiva. Esses três pilares aí, digamos, é o que eu cuido diariamente, né? O que eu tento ver e prestar muita atenção. Porque se meu corpo, minha cabeça não está em linha, eu não vou produzir aquilo que eu poderia produzir, né? Então, começa por aí. E aí eu tenho algumas rotinas que eu coloco ao longo do dia. Então, tem algumas rotinas para eu conseguir ler mais coisas,
né? Tanto da internet, coisas de atualidades, quanto livros técnicos ou mesmo livros de literatura, que eu gosto bastante. Coloco rotinas para as minhas atividades esportivas, rotinas para eu participar de eventos ou de confraternizações sociais, mesmo sejam profissionais. Então, tem alguns espaços que eu reservo que são espaços para o meu próprio crescimento, né? E a partir daí tudo começa a fluir. Excelente. Mas ó, Então, eu sou um cara que eu gosto de acordar cedo para isso também, né? Tem muita gente que torce o nariz e eu torci o nariz para acordar cedo. Eu não gostava. Hoje eu adoro acordar cedo. eu também, eu sou muito mais produtiva de manhã do que à noite. É, E também. qual ferramenta você usa para organizar essa agenda? Olha, as mais simples possíveis, né? Todo mundo fala que eu trabalho com tecnologia, espero um super software. Não, eu trabalho com Excel e papel e caneta. Isso daí, para mim é o mais eficiente. Excelente, excelente. E é um prazer, né, quando a gente vai riscando, né, o que a gente vai fazendo. Eu realmente preciso de mais disciplina, confesso. Ah, mas todo mundo, eu não penso assim que eu sou um robozão, não. Tem dia que eu não quero acordar cedo, tem dia que eu não quero fazer isso, e é normal, né? Eu acho que a questão é você manejar isso e manejar também um pouco da sua expectativa em relação a se manter nessa disciplina, né? Então tem que ter uma folga, se cobrar um pouco menos, porque senão você começa a ficar meio louco mesmo. E no seu blog, né, você coloca que e faz o blog para uma reflexão em relação ao comportamento e tecnologias do ser humano e as consequências disso no mundo. Como é que você está vendo esse poder da gente construir o amanhã? Ó, eu acho que nós temos todo o poder de construir esse amanhã, né? Eu vejo assim, a tecnologia é ferramenta, né? Assim como uma enxada, se deixar uma enxada num lote, o lote não vai carpir sozinho, né? Então, tecnologia, ela tá lá, ela precisa ser utilizada, né? Então, cabe a nós ter o poder como vamos utilizar essa tecnologia e para quê. Então, para mim, a tecnologia ela só faz sentido se ela tiver sendo analisada com o comportamento das pessoas, né? Não faz, senão não tem nem o porquê de existir da tecnologia, porque é o que as pessoas fazem com ela que é o que importa. Então, eu sempre tento pensar nesse aspecto, né? Como que essa tecnologia se liga às tendências de comportamento das pessoas. Isso é uma forma legal de entender como é a evolução da inovação e da tecnologia. E eu acho sim, a gente tem todos o poder na mão. Ah, nós estamos sempre, nós, eu digo, como humanidade, estamos sempre criando, né, novas soluções, novas tecnologias. Tecnologias avançam muito rápido e aí, muitas vezes de uma maneira que assusta, porque nós não temos respostas para algumas perguntas que a tecnologia nos impõe. Então, é algo que é isso que eu tento no meu blog, dos meus textos, tentar evidenciar, né? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer e que essas tecnologias estão colocando na nossa mesa. Esse o nosso poder, né? Agora, o que a gente faz com isso? Então, o meu objetivo com os textos é justamente trazer essa reflexão. Eu não tenho respostas para tudo e ninguém tem respostas para tudo, mas muitas coisas a gente vai ter que discutir coletivamente, globalmente, tá? Então, quais são essas questões que a gente tem que discutir? É isso que eu tento expor no blog.
E aí você colocou sobre duas evoluções tecnológicas realmente que assustam um pouco. Uma foi do metaverso, outra foi do código da edição genética do nosso DNA. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, explica para o pessoal o que que é esse metaverso. Eu, particularmente, confesso que eu não conhecia essa terminologia e conheci através de você. Então, é um prazer compartilhar com quem está aqui ao vivo com a gente acompanhando. Legal, metaverso, o conceito não é assim, eu acho que todo mundo vai entende esse conceito. Metaverso é como se a gente tivesse uma segunda vida num ambiente virtual, né? Era o jogo Second Life antes, né? Então eu tinha aquele ambiente era sensacional esse jogo, é um jogo, um ambiente, né? Ele só acho que estava à frente do tempo dele. Mas é a possibilidade de a gente ter como se fosse uma vida paralela, uma vida virtual, né? E que nessa vida virtual a gente pode fazer coisas do nosso mundo real. Então nós podemos trabalhar no metaverso com resultados no offline. Um exemplo bem simples. O Facebook está testando uma ferramenta de videoconferência em que você cria um avatar, um personagem, e você entra dentro de uma sala virtual. Então, ao invés de ter uma telinha como nós estamos aqui na live, né? Eu vendo você, você me vendo, a gente pode colocar um óculos de realidade virtual e nós entrarmos dentro de uma sala. E aí tem um ambiente 360 graus, com sons, eventualmente lá na frente até cheiros característicos desse ambiente virtual. Então ali eu estou num outro mundo, num universo paralelo, né? Só que posso fazer as coisas que eu faço aqui, ou até mesmo mais otimizadas, né? Porque num ambiente virtual eu posso ir de um lugar para o outro num instante, eu posso pular quilômetros de altura, eu posso ir para qualquer lugar do tempo, né? Então, esse é o metaverso. Tá? É um ambiente virtual em que que nós todos, né, podemos interagir uns com os outros. Uau, excelente, né? Porque a gente, com a internet das coisas, a gente começa a dar vida a objetos e trazem eles Uhum. para o nosso mundo real, no sentido da gente interagir com eles. E essa perspectiva do metaverso é legal, eu estou trazendo essas pessoas para o mundo digital, mas como eu entro também nesse mundo? É muito interessante essa evolução que o pessoal está pensando, e eu fico assim. Eu acho que essa evolução da tecnologia para esses tipos de projeto deve acabar com as drogas, porque muita gente consome drogas para ter esse tipo de viagem, de alucinações, e a gente vai poder fazer essas viagens de forma consciente. Quem sabe a gente não acaba com as drogas, né? Eu Agora, acho que outra coisa entra no lugar. Não sei se vai ser assim tão benéfico, mas alguma coisa entra no lugar. Eu sempre, porque assim, é muito comum as pessoas perguntarem, então tem o Netflix, então o cinema vai acabar. Como tem o iFood, então os restaurantes vão acabar. Eu acho que nada acaba, né? Assim como a TV não destruiu o rádio não destruiu o jornal, talvez muitas coisas que hoje tem uma única forma de fazer, às vezes no futuro tem várias formas de fazer aquilo e cada uma vai escolher aquela que melhor se adapta, né? Então viram coisas de nicho, negócios de nicho, né? E que são muito promissores, né? A gente vê muitos negócios de nicho muito promissores. É, e tem coisas que realmente os nichados são até muito mais lucrativos, né? Então nada acaba mesmo, mas eu acho que ela se adapta para encontrar um público correto, o público dela mesmo, público fiel, e é aquele público que se adapta mais àquele estilo.
É verdade. E eu vejo que nos negócios, não é nem só o nicho, é o subnicho do nicho. Quanto mais você se especializa numa temática, é mais fácil você se tornar referência, né? Porque às vezes você quer se Sim. tornar referência para competir com gigantes. Então, se você fizer o subnicho e, e entrar num núcleo específico dentro de um mercado, é muito mais fácil você se tornar referência e se tornar único naquilo do que competir com grandes nichos, né, de mercado. E Eu acho desculpa eu te cortar, Thelma, mas eu acho que até essa questão de nicho é estratégico para pequenas empresas, startups, por quê? Porque geralmente grandes empresas não conseguem chegar nesses nichos, ou elas demoram muito para chegar, né? Empresas pequenas com uma mobilidade maior, um foco bem determinado, elas conseguem atingir esses nichos muito mais facilmente. Por isso que vem depois muitas empresas grandes começam a comprar as startups. É muito mais barato elas comprarem do que elas criarem todo um projeto para poder chegar nesses clientes nichados que essas startups já têm. dá um exemplo aí das startups de Rio Preto nichada. Ó, nichadas, vamos ver, tem startup aqui que trabalha especialmente com comunicação interna de empresas, então é bem nicho de RH. Ah, vamos ver, tem. É que às vezes é quando pede assim, às vezes não vem, e é de manhã, viu? Calma. Mas tem uma startup. É que um dos sócios é daqui de Rio Preto, só que eu acho que ela está baseada em outra cidade. Que ela faz medições de, como chama, para diabéticos, né? Que é um adesivo que tem uma comunicação com o aplicativo e mede aquilo em tempo real, entendeu? Então é um nicho dessas pessoas que têm diabetes ou pode ser uma outra doença específica, né? Então é bem nichado, né? É esse o meu público. Eu já vi startup que faz software para cegos fazerem compras online. Então é tipo um voice que vai ajudando essa pessoa a navegar num e-commerce. Então, pensa só, quantas pessoas são cegas no mundo, né? Talvez menos de 1% da população. Então, é bem nichado, mas é uma população que necessita de soluções, né? E é uma população, e tem uma riqueza para a startup alcançar dessas pessoas também, porque ela vai entregar uma solução e essas pessoas vão retornar financeiramente para a startup. Então tem muito nicho aí para ser atacado, e atacado no sentido de resolver problemas desses nichos, né? E isso é de suma importância, principalmente para os projetos de internet das coisas, porque o mesmo equipamento pode servir para vários mercados. E quem Isso. está criando startups de IoT, eu sempre recomendo. Primeiro, escolha um nicho, se especialize nesse nicho, entenda esse mercado, entenda a fundo as dores, para você poder ser referência, e depois você pensa em abrir para outros mercados, porque você vai ganhar experiência também do dispositivo. Né, porque é o mesmo equipamento com os mesmos sensores que pode servir para diversos mercados. E é interessante que lá em Rio Preto tem muita iniciativa relacionada a isso, tem muito fomento, o Vlad participa ativamente apoiando esse tipo de organizações que incentivam, e eu vou falar de uma que eu conheci quando eu estive aí com você, que você me levou para conhecer naquele campus, que é uma empresa que fez uma plataforma de palestrantes. Então, Uhum. ela reunia palestrantes de diversas especialidades e fazia tipo uma uberização. Então, tanto o palestrante poderia lá colocar o seu currículo, se candidatar, informar o seu preço, e essa startup ligava empresas que buscam fazer eventos e que precisam de palestrantes, e eu nunca tinha visto uma plataforma dessas.
Exatamente, exatamente. Essa é uma das iniciativas. Aqui agora, já há uns 3 anos mais ou menos, a gente tem um parque tecnológico aqui em Rio Preto e constantemente vem sendo feito editais para oferecer o espaço para empresas, né, de base tecnológica. Então, ali se instalaram startups que estão bem no estágio inicial, MVP, até grandes empresas de tecnologia. E essa confluência, né, da experiência de quem já tem uma grande empresa de TI, de uma empresa de base tecnológica, com aquele empreendedor que está começando agora, tende a trazer muitos benefícios, né? E a ideia é cada vez mais surgirem startups aqui na região fomentado por esse ecossistema, né? Então, eu gosto de participar não só por conta do meu trabalho, né, da minha atividade profissional, mas também como um princípio, né, de ajudar a fomentar esse ecossistema, ajudar a criar empresas robustas, empresas em franco crescimento, que gerem empregos, que gerem conhecimento, gerem tecnologia própria, né, e assim a gente torna nossa cidade, nosso país, né, mais competitivo globalmente. Então, é muito legal estar dentro dessa comunidade, ver iniciativas como essa que você citou e diversas outras que tem aqui na região, e ver como isso tem crescido, né, ao longo dos anos. Isso me deixa muito feliz. É verdade. E mesmo as empresas que já têm décadas têm que ter na veia essa questão de flexibilidade de startup, sempre estar olhando oportunidades de mercado, né? A gente está numa polêmica aqui no chat que o Sandro colocou, né? Que a gente falou sobre subnicho e ele colocou que às vezes é, a frase até que ele usou, né? Ser referência às vezes pode ser uma maldição. Mas eu quero até citar o caso do Sandro, ele é executivo da Parla, com uma empresa que vem se reinventando. É uma empresa que tem quase 20 anos e eles se especializaram na gerência de conectividade para empresas de IoT. Então, Mas é desculpa, realmente na um gerência de eu subnicho. não ouvi. Cortou. Gerência de conectividade. Então, o que Certo. acontece? Quando você tem um parque de soluções IoT que usa tecnologia GSM, você pode fazer mais para a sua aplicação se você gerenciar isso. Então, eles começaram a fazendo essa tecnologia para o GSM na gerência de conectividade. Né? Então, era uma forma de você acompanhar. Poxa, quanto que está trafegando de dados aquela linha? E depois a plataforma foi evoluindo. Não só a questão de pacotes, mas você de poder controlar o consumo. Então, você colocava um limite. Olha, se passar de tantos mega, gera alarme, eu bloqueio esse SIM card porque alguma coisa aconteceu. Uma aplicação que tem que rodar 2 megas por mês, começa a rodar 2 megas em um dia, tem alguma coisa errada. E a própria Palaco foi se reinventando. Então, ela, além da conectividade GSM, ela incluiu conectividade LoRa, Sigfox, que são outras tecnologias que começaram a ser usadas para a internet das coisas ou para comunicações machine to machine. E ela começou a entender que o cliente dela precisava de mais. Então, ela ampliou a plataforma dela para gerências de pagamento. Então, hoje, o cliente que usa Parlaco consegue não só gerenciar linhas, mas dar acesso para os seus clientes também verem parte do que a plataforma fornece e a cobrança, e cobrar os clientes dos clientes, tudo sendo gerenciado na plataforma. Então, criou novos produtos. Então, a Parlaco tem a Parlaco ferramenta de plataforma de gerência de conectividade e tem o ParlaPay, que faz Pagamentos. atende necessidades administrativas de cobrança. Então, essa importância de a empresa sempre se reinventando
E eu sempre recomendo, né? Muitas vezes, e esse é um exemplo, é mais fácil você conseguir aumentar a receita com os seus próprios clientes do que buscar novos clientes, você atendendo essas necessidades. Exatamente. Eu não conheço muito eu não conheço essa empresa, desculpa, é a primeira vez que estou ouvindo falar nela, mas pelo que você me descreveu, é uma empresa que já tem essa transformação digital na cultura da empresa, né? Ela está sempre fazendo movimentos, porque esse contato com os clientes, entender a necessidade deles, vão aparecendo oportunidades de outros produtos, e ela tem todas as ferramentas que dão esses insights para ela também. Então, é uma empresa que já tem uma cultura de inovação, né? E ela consegue se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. É verdade. E sobre a questão de o avanço da tecnologia para algumas áreas como a saúde, e você escreveu sobre essa questão da edição genética, que hoje já tem estudos onde existem simulações para que a gente consiga mudar o código do nosso DNA. E conta um pouco para a gente o que representaria isso. O Certo, esse foi que um pode tema ser que feito com a edição de um código de DNA? isso daí dá pano para manga, viu? Mas é um tema fascinante e que eu já estava pensando em escrever já há algum tempo. E me diverti muito escrevendo ele também, apesar de um pouco de dar um pouco de apreensão nesse tema também, vai, confesso. Mas assim, é uma área, a área da engenharia genética está passando por uma revolução, principalmente por conta de uma nova metodologia de edição de genes que se chama CRISPR, né, que é um acrônimo por uma, pela, um acrônimo da técnica, né, a ser feita, mas ela torna muito mais simples, mais eficiente e mais barata a edição genética, né? Então, a gente consegue, num primeiro momento, e o principal benefício é eu conseguir identificar, por exemplo, um gene que causa uma distrofia na visão da pessoa e corrigir e a pessoa ter a visão dela reparada, né? Principalmente em crianças. É eu entender quais genes são responsáveis por tal doença muscular que causa perda muscular, por exemplo, e conseguir corrigir isso para que a pessoa não tenha esse sofrimento. Então tem um upside gigantesco aí, né? Que é você poder, nós temos assim agora uma ferramenta que tem potencial para curar todas as doenças genéticas do mundo, né? E isso é sensacional. Só no Brasil a gente tem pelo menos 13 milhões de pessoas com doenças chamadas doenças raras, né? E 80% dessas doenças raras são genéticas. Então a gente está falando aí de pelo menos 10 milhões de brasileiros que têm alguma doença genética, né? Que pode, num futuro breve, ser curado com edição genética. Então, olha o benefício disso, é gigantesco, né? Fora que a gente não. Tem alguns tipos de cânceres que há uma predisposição genética das famílias para eles se manifestarem, então tem um ganho sensacional com isso. Mas tem um outro lado da moeda também, né? A partir do momento que eu posso editar esses genes e conseguir curar essas doenças, eu posso, eventualmente, num futuro breve, editar esses genes para que eu consiga ter mais inteligência, né? Talvez criar mais sinapses ou velocidade de sinapses, não sei, e eu posso criar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa imune a famílias de vírus, bactérias. Eu posso criar uma pessoa que ela tem uma fibra muscular maior, então ela é mais forte, ela é mais rápida, mais ágil, né? E aí a gente entra numa outra seara, que é ok, então nós estamos fabricando
pessoas geneticamente modificadas e que muitas vezes elas vão ser superiores, né, nessas qualidades a gente, a nós, né, atuais. E aí a gente corre um grande risco, sim, de cair numa desigualdade biológica, né? Ter uma separação, porque, ó, é aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que nasceu com genes modificados são mais inteligentes, são mais fortes, são mais rápidas, né? Elas são super-humanos. Então há uma diferença biológica que eu não vou conseguir atingir o mesmo nível dessas pessoas nesses quesitos, né? Então já cria uma desigualdade. E é uma desigualdade biológica que, como que você ultrapassa essa desigualdade, né? Lidamos hoje com desigualdade econômica, por exemplo. Ok? Nós temos como lidar com isso, né? Nós temos ferramentas, apesar de ser muito difícil, claro que é, mas nós temos ferramentas para lidar com isso. Agora, uma desigualdade biológica, qual ferramenta que a gente tem? Né? É uma diferença que intransponível. Então, isso uma fonte de tensão para o planeta, né? Para a humanidade como um todo. Como que que isso pode virar? Pode virar uma ditadura de pessoas que têm muito mais, têm essas qualidades genéticas acima da nossa, né? Então, o que pode virar isso? Então, é uma questão da gente entender, é uma questão que a gente precisa discutir globalmente. Essa é uma das questões que todo mundo vai precisar discutir, entender como que nós vamos fazer isso, né? Se a gente vai, que caminho nós vamos escolher, como que nós vamos regrar isso, como que nós vamos fiscalizar, porque é muito difícil, né? A tecnologia cada vez mais vai ficando mais barata e mais acessível para todos. Como eu falei lá no artigo, vai ser possível a gente fazer essa edição de genética sem muito conhecimento na área, né? Como se fosse algo plug and play, vem com um manual de instruções e dentro de casa, na garagem de casa, num quarto, num cômodo da casa. Né? Olha o risco disso. Qual que é a minha consciência, qual a consciência ética de cada cidadão para para assumir o resultado que ele vai fazer numa operação dessa. Né? Então, isso é muito difícil. E é muito difícil fiscalizar. Ele já está pulverizado. Então, é algo que a gente vai precisar discutir o quanto antes. Verdade. E assim, se a gente for refletir, Vlad, a gente já tem feito isso com cachorros, né? As novas raças, elas são, começam as experiências em laboratórios misturando, e eu acho que aquele bulldog francês é um exemplo disso, que é um cachorro pequeno, é, mas que é inspirado nos grandes, né? E esses tipos de cachorro eles ainda têm muitos problemas. Muitos problemas. Quem tem esse tipo de cachorro, porque é o coração grande, é uma série de coisas, porque a raça ainda está se ajustando, né? Então, a gente às vezes fala assim, oi, mas isso está muito longe. Não, se a gente está fazendo com cachorro, né? Então, é uma possibilidade de fazer com o humano. E a Não, gente teve, a gente teve e não nessa só com o semana. cachorro, Thelma. Não só o cachorro. Se faz muito hoje na pecuária, se faz muito na agricultura, por exemplo, trigo, soja geneticamente modificado para se adaptar aos ambientes, para evitar pragas, né? Então tem muito isso. E muitas vezes a gente faz sem ter uma noção da consequência, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente pode modificar eventualmente uma espécie exógena, né? Uma espécie que não é daquele ambiente está inserido, como por exemplo na nossa região aqui no Brasil, javalis. Javalis são uma espécie exógena, na qual não tem poucos predadores, né? E isso altera todo o ambiente. Agora, ok, nós vamos criar um javali que é modificado geneticamente, que impede a reprodução dele, né? E isso ao longo do tempo vai acabar com essa espécie. Mas ok, e o que isso influencia na cadeia alimentar, né? No meio ambiente? Então tem muitos aspectos que eu acho que nós não temos ainda uma resposta. Não temos uma visualização completa das consequências daquilo. Por isso que é muito difícil a gente tomar uma decisão nesse sentido.
É, então, a gente estava conversando, essa semana teve Master Things, que é esse mastermind de Internet of Things, e a gente colocou essa temática da educação, né, em pauta. Então, essa oportunidade de trazer a tecnologia para o ensino, não só em aula online, mas em novas experiências, com óculos de realidade virtual, ou Uhum. novas formas de interação nesse aprendizado. Então, a boneca ensinando uma criança, trazer a tecnologia para entender melhor como o aluno se sente na aula, quais aulas se engajam mais, fazendo telemetria facial e fazendo reconhecimento das emoções em cima disso. Então, assim, uma série de oportunidades que nós temos e que uma coisa que foi colocada pelo Dr. João, essa reunião foi liderada pela Denise, ela inclusive escreveu um capítulo de livro junto com o colega dela, com o Golino, falando sobre isso. O Golino vive na Holanda, então tem também essa visão Uhum. internacional. E o João colocou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, inclusive para essa questão genética, né? O Dr. João Pérez falou, a gente precisa ter uma regulamentação mundial. Será que na educação a gente vai começar a mudar o tipo de reconhecimento para o estudante subir uma fase? Porque, gente, a questão de decorar, que muitas vezes nós tivemos que fazer para passar de ano, com a internet, que você dá um Google e você tem acesso a todas as informações, decorar não seria mais um tipo de avaliação sensata para o ser humano numa nova era, nessa era de ultraconectividade, né? De um mundo ultraconectado. Então, É, essa é, importância de uma regulação para a gente definir esses limites. isso talvez no mundo ideal, né? Eu não acredito que a gente chegue a algo único mundialmente. É muito difícil. Imagina líderes todos discutindo uma questão dessa, vai ser muito difícil. Mas a gente vai ter que chegar ao melhor formato possível, né? E a questão da edição genética é uma que a gente vai precisar discutir globalmente. Aquecimento global é algo que a gente vai precisar discutir globalmente, né, no mundo inteiro. Questão de defesas contra doenças, como que para que uma pandemia como essa não se repita, também temos que discutir globalmente, porque são coisas que não, importa, não tem território, né? A mudança climática ela afeta o mundo inteiro, né? Não é na fronteira do Brasil, não é na fronteira dos Estados Unidos, não é circunscrito a um país específico. Isso não obedece barreiras. Então, a gente precisa discutir sim globalmente. A educação, para mim, é um dos setores que mais vai ter mudanças nesses próximos anos, né? Nessa década mesmo, muito. Ficou muito claro nessa pandemia o quanto a educação estava defasada, né? E defasada como método mesmo. O que a gente viu? As escolas fecharam, e os professores correram para fazer as aulas online, né? Então, na cabeça deles, e não é culpa de ninguém, não, mas é porque pegou todo mundo de surpresa mesmo. É, Eles estão fazendo a mesma aula que eles queriam fazer, a mesma aula que eles fazem presencialmente no online, né? É a digitalização. Estou transpondo o que eu fazia no processo offline para o processo online. Só que nem sempre dá certo. Imagina, uma criança de 7 anos vai ficar quantas horas na frente do computador? Como você consegue que essa criança fique ali atenta, né? Então, vai precisar de novas metodologias para o ensino. E eu acho que essa é a questão que os educadores, que todo o setor está pensando agora, né? Como que a gente faz essa transformação digital da educação? E aí a gente já tem diversas ferramentas que podem ajudar. A realidade aumentada, o metaverso, a inteligência artificial, a internet das coisas, tudo isso são ferramentas que vão ajudar nesse processo educacional. Só que os educadores têm que saber o que eu vou fazer com isso. E aí a questão você falou, a decoreba, né? Isso daí já é muito do passado, porque
assim que a professora ou o professor tá falando de um assunto na sala de aula, eu, como aluno, já dei um Google ali, eu já sei mais do que o professor está falando, né? Já fui além daquilo lá. Então não serve, por que que eu vou ficar prestando atenção no professor isso? Agora, o professor tem que, acho que a educação vai nesse sentido, que o professor vai ensinar, vai ser como um mentor, falar o que que você faz com essa informação? O que que você faz com esse conhecimento? Como que você aplica esse conhecimento e muda o seu entorno? Você provoca impacto positivo na sua comunidade, no seu país, né, no seu planeta. Então, o que que a gente faz com isso é o que importa, né, com essa informação. E a escola, o professor, acho que ela tem cada vez mais um papel de mentor. Fala, olha, entender o que interessa para os alunos, os projetos, propósitos, sonhos de vida desse aluno e ajudá-lo com esse conhecimento, a usar esse conhecimento para atingir aquilo ali. Então, acho que isso que vai ser a escola. Então, portanto, ela vai ser muito mais personalizada, acho que daqui para frente, e as ferramentas vão ajudar muito isso. IoT para colher dados, inteligência artificial para fazer uma análise de dados e propor ações personalizadas para cada aluno, eu entender qual que é o ritmo de aprendizagem de cada um, qual que é a forma de aprender de cada um, né, o que cada um interessa. Então, vai ter muita mudança na educação. Acho que está só no começo, mas o lado bom é que eu acho que a pandemia tornou muito mais evidente o quanto estava defasado. Verdade. Pessoal, nós vamos encerrar a nossa live aqui. Eu quero convidar todos para o próximo evento, que aqui no Tudo Sobre IoT, falando de educação, a gente acredita muito que a prática é uma forma rápida, é o atalho, o melhor atalho em relação a tempo para você aprender algo, é aprender fazendo. Então, nós vamos fazer o lançamento no dia 13 do curso Experiência IoT, onde as pessoas vão poder viver e fazer os principais pilares de uma solução de internet das coisas. Então, a gente vai entregar um equipamento na casa do nosso aluno e vai permitir com que esse equipamento colete dados, envie para uma plataforma IoT, use uma conectividade que é uma conectividade que nasceu para a rede de IoT, são conectividades novas, eu estou falando de redes que surgiram há 5 anos, e também vai poder configurar na plataforma as dashboards e desenvolver aplicações de alerta. E a gente vai fazer o lançamento desse curso no dia 13, onde eu vou dar uma aula sobre as vantagens de aprender na prática. Então, coloquei o endereço aqui para quem quiser se inscrever. Vocês são meus convidados e quero agradecer ao Vlad, obrigada pela disponibilização, por ter aceito de imediato o convite. Os meus convidados, a gente entra realmente sem pauta, então a pessoa tem que estar muito segura de vir aqui numa surpresa, o que será que a Thelma vai perguntar, como é que vai ser. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, acompanhou a gente, ou quem for ver o replay, meu muito obrigada pela sua atenção. Thelma, eu quero agradecer demais o convite, é sempre um prazer falar contigo. Sigo tudo tudo sobre IoT, porque uma das minhas principais fontes para entender dessa tecnologia, né, o uso dessa tecnologia, que eu acho que a gente está descobrindo ainda, né? Tem muita coisa aí vamos descobrir, vamos fazer mais para frente. E é sempre um prazer falar de inovação, tecnologia, né? Passou uma hora aqui, eu tô vendo, agora que eu vi no relógio, passou uma hora e nem percebi, né? Dá pra gente ficar conversando um tempão, assim, eu adoro conversar sobre isso. Mas então eu já aproveito e já deixo aberto aí para vocês me adicionarem no Instagram, acompanharem meu blog, vladimirdandrade.com.br, Vladimir com um W. Que lá eu publico meus artigos, estou sempre aberto para quem quiser discutir. Eu acho que essa é uma parte bacana de escrever, ter esse feedback de pessoas vendo pontos que eu não vi, discordando, ou mesmo falando, não, eu também penso igual.
E isso é muito bacana, acho que fomenta a discussão e esse é o objetivo. Então, fico muito feliz de ter participado, agradeço demais o convite e agradeço todo mundo que nos acompanhou também nessa manhã. Obrigada, bom dia. Tchau, Bom tchau. dia, Coloquei aqui, ó, tchau a coloquei aqui todos. também o seu blog para o pessoal ler. Boa. Então, fica a dica também, ele vai aceitar todo mundo aí para se conectar com ele aqui no Instagram. Bora! Sim. Obrigado, Thelma. Obrigado a Obrigada. todos.